Olá, ó, gente linda, gente amada de Mogi Guaçu e do resto do mundo. Hoje é um dia muito triste, mas um dia também muito feliz, né? O recordar é viver. Se a gente para de recordar, a gente pega, começa a rever, para de rever as coisas, então a gente esquece o que passou. Mas Jesus, ele está sempre presente na nossa vida e a gente tem que estar sempre presente com ele. E para a gente estar presente na situação, a gente tem que estar sempre repetindo, né? Sempre revivendo aquilo que passou. Então, o dia de hoje é um dia muito triste porque Jesus, ele pega, ele morre. Ele é morto na cruz por aqueles que ele estava, né, entre aspas, lá estava atrapalhando ganhar dinheiro. Era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele descendente lá de Araão, coisa e tal, aquele que falava com Deus e com os homens. Ele era intermediário, né? Então Jesus, ele pegou, veio, mas aí começaram a dar um jeito de pegar e achar que Jesus ia fazer o serviço do sumo sacerdote, né? Na época lá, o Caifás lá. Então pegaram e começaram a pregar Jesus. Começaram a inventar outras coisas para o povo, para o rei, falar que ele queria ser rei dos judeus, né? Mas o Caifás lá já sabia que ele era o intermediário direto de Jesus, de Deus. Né? Ele ia pegar o lugar do Caifás, que é o sumo sacerdote. Então esse sumo sacerdote inventou uma tantada de coisa lá para derrubar, né, Jesus. Tanto é que ele foi, tocou, e até conseguiu lá que Jesus fosse a plenário, lá fosse julgado e condenado. E precisava matar Jesus, não podia castigar só não. Então começou lá, não. Nós temos que pegar e ir lá para o judeu, lá para o Herodes, para poder matar. Porque nós não podemos crucificar. Aí até conseguiram lá a lei lá para poder crucificar Jesus. E o sofrimento dele foi triste, foi ruim, foi brabo, mas para uns estava contente. Porque aqueles que eram oposição lá, estavam no pé da cruz lá, falavam assim, você não é filho de Deus, desce daí, ô. Né? Para não falar outros nomes que hoje a turma fala, né? E outras coisas mais. Agora tem outros lá que pegava, estava chorando, né? Pegava, chorava, ele, o que ele falava? Chora por vós mesmos, pelos vossos pecados. Pecado é sofrimento, né? E Jesus, ele pegava, ele não queria que nós sofresse. Então ele pegou, ele veio e entregou a sua vida e nos ensinou a não sofrer. Então aquelas pessoas lá, ele estava lá chorando e ele estava, né, consolando lá do alto da cruz, ele estava consolando. E os outros tirando sarro. Assim é no dia de hoje também, não muda a coisa nada, está em tudo ser humano. E quando Jesus, ele pega, ele morre, o que ele fala? Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Quer dizer que a carne não leva embora mesmo, e o espírito volta para Deus, né? Nem morre, nem passou pela morte. O espírito, ele foi embora antes e isso acontece com nós também. E o dia alegre é que Jesus, a gente já sabe da história, que no domingo ele vai ressuscitar. Né? Ele vai sair com o corpo dele, né? E já vai começar a andar por aí, abençoando nós aí para tudo quanto é lado. Então é o lado feliz. Então hoje que sirva para a gente recordar bastante isso aí, e a gente não pode pegar e colocando um ódio na cabeça, porque esse ódio, cada dia que passa, ele aumenta mais esse ódio na nossa cabeça. Se você não gosta de uma coisa, não gosta de uma pessoa, a gente tem que pegar, afastar, para evitar aumentar esse ódio, porque esse ódio chega à morte. A gente não tem medida daquilo que vai chegar ao cérebro da gente, e quando a gente vai martirizando um negócio na cabeça. Então você pega, se você não gosta de uma pessoa, então hoje você não gosta, amanhã você não vai gostar o dobro, aí depois o triplo, e vai aumentando, e o cérebro vai guardando aquilo lá, o cérebro não tira, você não fica livre do cérebro, ele está só aumentando. Então é isso que a gente tem que fazer, evitar chegar ao ponto, né, da gente ter que matar uma pessoa. E aí a morte, ela chega, por coisa, quando a gente vai julgar o outro, a gente não sabe por quanto tempo que a pessoa ficou martirizando para poder matar o outro. Então a gente tem que procurar a cada dia ser orientado por Jesus e lembrando, né, nessas lembranças que a gente faz, na revivência que a gente vai fazendo de Jesus, não pode nunca esquecer do Evangelho. Eu já li a Bíblia inteira, mas não adianta começar a ler de novo. Mas essa aí já foi. Não, vai começar a ver de novo. Porque se a gente não pegar e for revivendo, a gente esquece. A gente pega e começa a conviver com aquilo que não tem nada a ver, né? Com aquilo que é necessário para a gente. Aquilo que é necessário a gente tem que estar sempre revivendo. E hoje é um dia para a gente reviver, a gente pensar sobre isso aí,
pensar sobre a morte de Jesus, pensar no que ele falou antes de morrer, depois que ele ressuscitou, o que ele fala no nosso coração, né? Porque o Espírito, né, é aquele que comanda nós, né? O Espírito, ele é perfeito, né? Ele não é o patrono da inteligência, é porque Jesus está dentro de nós, é o patrono da nossa inteligência. E a gente, cada vez que consulta Jesus para fazer alguma coisa, consulta né, o que ele está falando, o que ele pede, nada dá errado, muito pelo contrário. Dá 100% certo, para não falar mais, né? Então tá bom, aí uma sexta-feira de bastante meditação para nós, e que a gente pense em Jesus Cristo. Pensa por que ele morreu, reviva. Não é falar, não, eu já fiquei sabendo, já não sei quanto tempo atrás que Jesus morreu, ressuscitou, mas não, vai lá ver. Começa a reviver, ver o que ele falou antes de morrer, o que aconteceu, né, para poder a gente pegar e rejuvenescer o nosso espírito. Porque o espírito, de acordo com que ele vai rejuvenescendo com a carne, ele vai dando para nós mais informação, mais sabedoria, mais inteligência, né, mais aceitação e mais amor e alegria também. Tá bom? Um beijão para vocês aí, que tenhamos aí uma sexta-feira não feliz, mas de meditação, e preparar para o domingo de Páscoa, que a gente sabe que é a festa, né, a maior festa do cristianismo, né, onde a gente passa a viver e experimentar a eternidade. Tá bom? Beijão.